Eu sou JC Silva, conectado na última reflexão da série bíblica sobre o tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, me ajude a impulsioná-lo para alcançar outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de onde você está conectado na lição. O versículo do dia está em Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele ressalta que as festas anuais eram celebradas à bondade, providência e fidelidade de Deus. O texto de referência está em Levítico, capítulo 23, versículos 1 ao versículo 25. Nesse texto constam os detalhes das 8 festas celebradas pelos judeus e a questão sabática, o princípio do descanso semanal obrigatório após uma jornada de trabalho de 6 dias. Essa reflexão bíblica vem em uma boa hora, pois é um dos assuntos poucos abordados dentro das igrejas, mas que devem receber aí uma maior atenção das pessoas para que elas possam entender melhor os propósitos de Deus e assim possam melhor servi-lo em obediência voluntária e se beneficiar da bondade, da providência e da fidelidade de Deus para com seus servos e servas fiéis. Os hebreus tinham prazer em atender às santas convocações, pois eles nutriam um sentimento de gratidão muito intenso por Deus, por tudo que Deus havia feito por eles. Ainda hoje, o sentimento de gratidão a Deus tem feito dos judeus pessoas muito prósperas, chegando a alcançar a marca de 45% da lista dos bilionários do mundo, segundo a revista Forbes. Não raras são as vezes que cristãos eles deixam de desfrutar de prosperidade por desconsiderar a recomendação do apóstolo Paulo, que diz que o cristão ele deve ter um coração agradecido. Infelizmente, muitas das celebrações que acontecem na atualidade, o destaque maior são para as habilidades e para as competências humanas do que para a ação de Deus na consolidação do que está sendo celebrado. Os benefícios recebidos, frutos da bondade, da providência e da fidelidade de Deus em resposta às orações, às intercessões, aos propósitos colocados diante de Deus, devem ser celebrados para realçar a poderosa mão de Deus agindo de forma sobrenatural para concretizar a bênção do Senhor na vida humana. As festas anuais instituídas por Deus na vida da nação de Israel trazem importantes lições e cada uma delas tinha um significado específico, de forma a mantê-los antenados com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e também agradável. A expressão hebraica traduzida por festa tem o mesmo sentido conhecido na atualidade, pois fala de uma data, uma ocasião marcada para celebrar, para regozijar em razão de algum objetivo alcançado. O que hoje é feito em algumas horas, as festas judaicas duravam um dia ou vários dias, a depender do tipo da festa. As pessoas largavam todos os seus afazeres para atender às santas convocações, para essas celebrações, sem se preocuparem com nada, pois acreditavam que a provisão era Deus quem se encarregava de dar. O objetivo das festas era motivar os judeus a celebrarem as conquistas passadas, rememorando a ação sobrenatural de Deus para que elas tivessem sido alcançadas, concretizadas. A partir dessas festas obrigatórias, as Escrituras com frequência advertem para o risco do esquecimento das bondades, das providências e da fidelidade de Deus. Isto porque o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de, ao se envolver com novos fatos e novos relacionamentos, se esquecer do que ficou evidenciado no passado. O esquecimento por parte dos judeus da ação de Deus na vida deles os levariam ao abandono da fé monoteísta em Yahvé Adonai, o único e verdadeiro Deus, levaria também à mistura com os povos e as crenças pagãs e a inevitável autodestruição. As festas estavam ligadas à forma como Deus os abençoava na agricultura, mesmo numa região desértica como Israel, e aos grandes livramentos dados por Deus ao seu povo. Cada vez que se realizava uma das 8 festas listadas em Levítico capítulo 23, os judeus eles reiteravam a fé, a convicção de que Deus era o responsável direto pelo sucesso físico, material, familiar, militar e espiritual da nação de Israel.
Dado a importância de certas festas, elas foram instituídas como estatuto perpétuo para serem celebradas, para que todas as gerações soubessem que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Senhor. Quanto mais as histórias de conquistas, os milagres e as intervenções divinas são relembradas e contadas, mais as pessoas são e serão motivadas a continuar acreditando no extraordinário poder de Deus para abençoar seu povo. Qual o grau de importância você tem dado às conquistas, às superações, aos milagres e às intervenções de Deus em prol da sua vida? Seu nível de comprometimento em reconhecer a grandeza de Deus em sua vida, a exemplo do que ocorreu com Israel na realização das festas instituídas por Deus, determinará a continuidade do seu sucesso ou do seu fracasso. As festas, elas revelavam o Deus de Israel, seus atributos pessoais que o classificavam como único em soberania, em poder, em conhecimento e em capacidade de estar presente em todos os momentos e circunstâncias vivenciadas pelo seu povo no universo. O objetivo de Deus é tirar os hebreus do cativeiro egípcio e os conduzir por mais de 40 anos no deserto, foi implantar a fé monoteísta, introduzir o culto exclusivo a Yahvé Adonai, prepará-los para sustentar essa convicção ao ponto de eles não cederem às práticas da idolatria, do politeísmo, da imoralidade e da corrupção generalizada e que estava predominando no território de Canaã. Ainda hoje, Deus continua exigindo primazia em todos os aspectos. E caso o cristão se descuide das suas obrigações cristãs, ele corre o risco de ser envolvido em práticas e costumes fora da vontade de Deus, vindo a perder as suas convicções cristãs, a abandonar a sua fé e a provavelmente perder a salvação da sua alma, que é imortal. Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 8 diz: Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Diante das realizações das festas anuais, as demais nações deveriam olhar para a nação de Israel e serem impactadas com a liturgia, com a forma como eles cultuavam a Yahvé Adonai e serem motivadas a adorá-lo, a servir ao Deus dos hebreus, exaltando-o como o único e verdadeiro Deus do universo. Os filhos deveriam ser ensinados pelos pais e pelas práticas de adoração também da nação de Israel, a reforçar na mente e também no coração o caráter santo de Deus, que é separado do que é imundo e impuro. A ordem divina era: naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. A propósito, o que é que você tem feito para que a sua geração e também as gerações futuras conheçam a grandeza de Deus e também as suas maravilhas? O que é que você tem feito? Pense nisso, pois é muito importante para consolidar e acrescentar a sua fé, como também para motivar outras pessoas a se render ao único e verdadeiro Deus do universo. Todas as gerações precisam aprender sobre a bondade, a capacidade de provisão de Deus e a fidelidade com que Deus trata com o ser humano, em especial aos que o servem de forma obediente e resiliente. A primeira festa anual trazida para a análise pelo pastor César Rosa é a festa da Páscoa, que foi instituída por Deus por estatuto perpétuo, dado o grande significado, a importância para a nação de Israel e posteriormente para a igreja cristã. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a palavra Páscoa, em hebraico persar, é associada com o verbo passar, que significa saltar ou passar por cima. Portanto, o dia da Páscoa, ou o dia da passagem, é uma alusão ao dia que o anjo do Senhor ele passou por cima das casas marcadas em seus umbrais pelo sangue do cordeiro sacrificado e não feriu de morte o primogênito daquela família.
Além disso, a primeira Páscoa judaica, realizada ainda em solo egípcio, marcou a passagem dos hebreus da vida de escravo para a vida de pessoas livres com o fim do cativeiro egípcio. Quanto ao cordeiro, às ervas amargas e aos pães asmos, esses elementos, além de serem requisitos básicos para que ocorresse de fato a celebração da Páscoa e a libertação dos judeus, eles apontam para Jesus, que por meio do seu sacrifício na cruz, concretizaria o plano de redenção da humanidade. O cordeiro ou o cabrito a ser sacrificado por cada família deveria ser sem mancha, sem defeito e também de 1 ano e ser macho. O sacrifício deveria ser realizado na tarde do 14º dia do mês de Abib, correspondente aí à última quinzena do mês de março e à primeira quinzena de abril. Êxodo capítulo 12, versículos 7 e 8 diz: Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. O cordeiro apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado em substituição à humanidade, derramando o seu sangue carmesim, a exemplo do cordeiro que teve o seu sangue aspergido nos umbrais das casas dos judeus, ainda em território egípcio. O ato de os judeus comerem a carne assada do cordeiro sacrificado apontava para a necessidade de os cristãos comerem do corpo de Jesus, tipificado pelo pão na ceia, para permanecerem de fato em Jesus e ter a vida eterna. O próprio Jesus declarou dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. As ervas amargas apontavam para o sofrimento de Jesus, conforme expressa o profeta Isaías, dizendo: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 chega a dizer que, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O fermento nas Escrituras é um símbolo das impurezas espirituais, das heresias que afastam as pessoas do único e verdadeiro Deus. Portanto, os pães asmos, ou seja, os pães sem fermento, apontavam para a vida de Jesus, que viveu como um ser humano comum, sem cometer nenhum tipo de impureza nas vidas físicas e espiritual. Ficando evidente que também o cristão ele precisa se arrepender dos seus pecados e, a exemplo de Jesus, se submeter à vontade de Deus de forma prática, voluntária e obediente, vivendo em santidade e em novidade de vida para alcançar a bênção da salvação eterna. Foi justamente nos preparativos para a Páscoa judaica que Jesus ele foi morto na cruz do Calvário, se concretizando a profecia de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Momento antes de ser preso e crucificado, Jesus ele se reuniu com seus discípulos, repassou instruções, instituiu a ceia do Senhor em substituição à Páscoa judaica. Na ceia do Senhor, apesar de não aparecer a figura física do cordeiro, ele é representado pelo pão e pelo suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus, que foi dilacerado e derramado na cruz do Calvário, conforme Jesus expressou em Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-o aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe-o dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em relação à ceia do Senhor, o apóstolo Paulo orientou dizendo: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Na dispensação da graça, na nova aliança que foi consolidada por Jesus na cruz, é uma responsabilidade muito grande participar da ceia do Senhor, pois o cristão ele precisa estar sem fermento, ou seja, vivendo uma vida de santidade, sem as impurezas provocadas pelo pecado, muitas vezes pecados de estimação e que as pessoas recusam abandoná-los. Não consta na Bíblia quantas vezes por ano a ceia deva ser celebrada. No entanto, é um evento que deve ser celebrado em memória de Jesus até que ele volte para arrebatar a sua igreja. A segunda festividade principal das 8 festas citadas em Levítico, capítulo 23, e trazida aqui para análise pelo pastor César Rosa, é a festa do tabernáculo ou das cabanas, que ocorria para lembrar os judeus do período em que eles foram estrangeiros e peregrinos no deserto, no qual Deus os guiou de forma sobrenatural, fazendo maravilhas extraordinárias que deveriam ser lembradas para reavivar a fé no único e verdadeiro Deus de Israel. Eles deveriam lembrar também de que os que se mantiveram fiéis a Deus, eles não tiveram envelhecidas as suas roupas nem os seus sapatos. Imagine que as pessoas mais jovens, elas iam crescendo, se desenvolvendo, tendo alterações nos corpos e mesmo assim as roupas não se perderam com o tempo. Caso as roupas e os sapatos se envelhecessem, como ficaria a situação, como ela seria resolvida em pleno deserto? O próprio Deus, ele garantiu a sobrevivência dos judeus no deserto e a sustentabilidade das roupas e dos sapatos de forma milagrosa. O tabernáculo ele era o lugar onde os judeus cumpriam seus votos ao Senhor e apresentavam aos sacerdotes os seus sacrifícios para receberem o perdão divino. No período do dia em que eles estavam acampados ao redor do tabernáculo ou empreendendo a caminhada, uma coluna de nuvem os cobria, reduzindo o intenso calor do deserto, os mantendo parados ou os guiando no deserto rumo à terra prometida. No período da noite, uma coluna de fogo os cobria, aquecendo o frio do período noturno no deserto, os mantendo parados ou os guiando no deserto rumo à terra prometida. As nações que estavam estabelecidas na trajetória de passagem dos hebreus viram com os próprios olhos o cuidado divino para com o seu povo, tanto nas colunas de nuvem e de fogo, como no tabernáculo, que representava a presença literal de Deus no meio deles, por meio da Arca da Aliança que ficava dentro do tabernáculo. Essas experiências vivenciadas no deserto deveriam ser contadas às novas e às futuras gerações, para que elas pudessem ser motivadas a preservar o culto a Yahvé Adonai, o único e verdadeiro Deus de todo o universo. A continuidade dessas festividades em Israel fazia com que as nações ao redor de Israel pudessem ser despertadas a adorar única e exclusivamente a Yahvé Adonai, pelo conhecimento das maravilhas realizadas por ele em prol de Israel no período em que eles passaram no deserto. O tabernáculo do Antigo Testamento, ele é um símbolo da igreja, onde os cristãos se reúnem para cultuar ao Senhor de forma racional, a exemplo de Israel no tabernáculo, e também aqui na igreja, o cristão escolhe para cumprir os seus votos e entregar as suas ofertas de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e pela salvação eterna da sua alma. A obediência voluntária e resiliente à soberana vontade de Deus torna o cristão um referencial do amor e das maravilhas de Deus em prol do ser humano. Quanto à festa do Pentecostes, ela era mais conhecida como a festa das colheitas ou das semanas e ocorria no primeiro dia após a contagem de 7 semanas da Páscoa. Ou seja, a festa do Pentecostes ela acontecia no 50º dia após a Páscoa, momento em que os judeus eles dedicavam a Deus as próximas colheitas por meio aí das ofertas de primícias oferecidas no Pentecostes. Esta era uma das festas mais importantes estabelecidas por Deus e celebradas por Israel.
O pastor César Rosa, ele lembra em seus comentários que o ritual básico desta festa era se apresentar diante do Senhor, reconhecendo-o como sustentador, o provedor de toda a prosperidade futura. A oferta de primícias ela é bíblica e consiste em se oferecer, em dedicar a Deus as primeiras colheitas, o primeiro dia de trabalho em gratidão a Deus pela provisão divina nos demais dias do ano trabalhado. Salomão chega a orientar dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. O pastor Davi Nassif, ele frisa que o ato de uma pessoa entregar as primícias de sua renda ao Senhor demonstra gratidão do seu coração para com Deus. Olhando no âmbito do cristianismo, a ceia do Senhor é um símbolo da Páscoa e é o evento mais importante, devendo ser celebrado com muita euforia pelos cristãos, pois foi a morte e a ressurreição de Jesus que possibilita ao ser humano ser alcançado e ser salvo pela graça de Deus. Já o segundo evento mais importante para o cristianismo e que deve ser celebrado com a mesma intensidade é o que ocorreu com a igreja primitiva no dia de Pentecostes, que foi o dia que o mover sobrenatural de Deus veio para prover vida e força espiritual para o cristão, para que ele possa sobreviver nos dias maus e, depois de haver feito tudo, continuar firme. Assim como a festa das semanas ou de Pentecostes marcava o início das colheitas, o Pentecostes espiritual para a igreja primitiva, em Atos 2, marcou o início da colheita espiritual da igreja cristã, por meio do cumprimento da promessa de Jesus de que ele enviaria outro Consolador após a sua ascensão ao céu. Esse evento deve ser celebrado pela igreja primitiva efusivamente, pois somente se o cristão estiver cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, a exemplo do que aconteceu com Jesus em seu ministério, só assim o cristão poderá desfrutar das provisões de Deus em todos os aspectos da sua vida cristã e também da sua vida física. Deus sempre se preocupou com as gerações futuras, pois caso haja omissão da transmissão do conhecimento a respeito de Deus e do seu plano redentor, não só essa geração atual, como as futuras gerações, terá comprometida a salvação eterna. A humanidade precisa ter acesso ao conhecimento de Deus, do seu extraordinário poder, da sua bondade, sua provisão e sua fidelidade para com seus servos e suas servas, a fim de que ela seja atraída ao único e verdadeiro Deus do universo, o confesse como Senhor e Salvador e o sirva de forma obediente e resiliente para ter sustentabilidade nas suas vidas física e espiritual. As várias outras festividades instituídas por Deus também tiveram grande importância na revelação de Deus à humanidade. Por questão de tempo, não serão abordadas aqui, mas merecem ser estudadas com carinho. Quanto às festas mencionadas nesta reflexão bíblica, percebe-se que o ser humano ele precisa tirar momento de qualidade para reconhecer as ações de Deus em prol da sua vida e da sua família e celebrar, festejar, envolvendo e motivando outras pessoas no culto ao único e verdadeiro Deus do universo. Tanto você quanto as futuras gerações precisam estar atentos aos grandes feitos realizados por Deus na história da humanidade, em especial na sua própria vida. Santifique a Deus a sua vida, seja grato ao Senhor por tudo, dedique tempo com qualidade para cultuá-lo, para celebrar ao Senhor, para conhecer melhor e aprofundar na sua comunhão com Deus. Se permita ser conduzida pelo Espírito Santo nesse processo. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.